Falando um pouquinho da história do futebol, viu, André? Algumas curiosidades, ainda não se sabe bem, eu estava vendo uma historiadora, na verdade uma jornalista chamada Laura, vi uma nota dela falando um pouquinho sobre a história do futebol, e ela comentando que não existe, na verdade, um país em que se sabe que lá realmente é a certeza que o futebol começou. Ela fala que existe a influência do futebol. Na verdade, o futebol sofreu influência de várias culturas. Por exemplo, ali na China, no ano de 2600 a.C., ela fala que alguns historiadores comentam que eles utilizavam a cabeça do inimigo morto para brincar. Então ali, querendo não é um futebol como a gente vê, obviamente, mas são movimentos, né, que se assemelham ao que a gente vê no futebol. E na América, assim como também já teve alguns relatos que foi na América, outros relatos que foi no Japão, enfim. Então a gente não sabe exatamente, não é possível determinar de forma específica onde se originou. Mas como nós conhecemos o futebol atualmente, o que se sabe que tem essa origem, que foi regulamentado na Inglaterra ali no século XIX. Então foram os ingleses basicamente que criaram as regras que a gente conhece hoje. Se eu não me engano, é o Charles Miller, né, o nome dele? Charles Miller já foi no Brasil, né? Ele que trouxe pro Brasil. Daqui a pouco. Que trouxe pro Brasil, exatamente. Aí trazendo pro Brasil especificamente, como você mesmo falou, existem controvérsias, mas falam que o Charles Miller possivelmente, se não foi ele que trouxe o futebol para o Brasil, ele foi das pessoas que difundiu bastante o futebol por aqui. Né? Ele, com origem, ali seus familiares europeias, como naquela época quem era mais favorecido financeiramente viajava muito para estudar no exterior, né, para passear ou para estudar, ele teve esse contato com o futebol e trouxe para o Brasil. Ele tem origem aí, descendência escocesa e inglesa, então tinha essa facilidade dessa mobilidade e tinha condições financeiras para fazer isso. Então ele estudou na Europa, conheceu o futebol, trouxe o futebol para cá. E agora também, como eu falei, existe controvérsia, porque se falam por aí que o futebol já era praticado aqui no Brasil, mesmo antes da chegada do Charles europeu, trazer negócio para cá, exatamente. Mas enfim, ele colaborou bastante para a difusão do futebol aqui no Brasil, é isso? Massa. Isso aí é uma coisa que eu não sabia, né? Eu achava que o futebol tinha sido inicializado na Inglaterra desde o começo, eu não sabia que tinha essa brincadeira de futebol na China e nem no Japão. Eu achei que era simplesmente iniciado na Inglaterra, foi profissionalizado na Inglaterra, se eu não me engano, por conta dos trabalhadores, né, que eles trabalhavam no horário de intervalo ali de trabalho, das fábricas, e aí depois foi evoluindo, acabou indo para a alta sociedade na Inglaterra, e aí trouxe, agora, como tu falou, né, trouxe para cá para o Brasil, né? E chegando no Brasil, assim, é interessante você ver como que o futebol se estabeleceu no Brasil, né? Os times mais famosos, por exemplo, o Flamengo aí e o Palmeiras, os dois, eles tinham uma característica diferente, eles eram clubes, né, mais associações, eles eram clubes onde a busca não era simplesmente somente o futebol. No caso do Flamengo, que é o principal, o Flamengo, ele era um clube de regatas, era para remo. Não tinha nada a ver com futebol. E aí, em 1914, se eu não me engano, que é a idade do Flamengo, aí, o início do Flamengo, 1912, o Flamengo se junta ao futebol e aí se torna um clube de futebol, né? E o Palmeiras em 1916, se eu não me engano, 26 de agosto, uma coisa assim. E depois, em 18 de outubro de 1918, nós temos o Fortaleza ingressando também como um clube de futebol ali pelo Alcides Santos, né? Então, muito, muito interessante você ver como é que se distribuiu nessa época aí, né? Entre 1910 e 1920, a época onde veio essa imigração forte do futebol para dentro da nossa sociedade, para a sociedade brasileira.